Olá pessoal, nessa aula a gente vai voltar a falar sobre operações com frações, porém especificadamente nessa aula a gente vai falar sobre multiplicações e divisões dessas frações, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula, tá? Então olha só, primeiro vamos entender uma dica de ouro. Sempre que possível a gente vai tentar simplificar uma fração. A gente vai começar a ver o que é simplificar uma fração. Na aula de simplificação de frações, a gente tem uma aula inteira sobre isso, sobre o que é simplificar uma fração, tá certo? Então vamos lá. Multiplicação de fração. Vou logo dizer uma regrinha, certo? Não uma regra, é uma forma mais fácil de você memorizar. Olha só, quando você tiver uma fração multiplicando a outra, pensa assim, ó, cima, cima, baixo, baixo. Cima, cima, baixo, baixo. O que isso quer dizer? Numerador multiplica com numerador, denominador com denominador. Então lembra, chegou na hora de sua atividade, na hora da prova, duas frações se multiplicando, cima, cima, baixo, baixo. Ok? Então vamos pensar assim para ficar mais fácil, né? Então vamos lá. Olha, ó. Multiplica os numeradores, ou seja, cima, cima. Multiplica os denominadores, baixo, baixo. Certo? São dicas para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá. 2 terços está representado aqui, 3 quartos está representado aqui. Se a gente multiplicar, olha só, 2 vezes 3, a gente encontra 6. Cima, cima. 2 vezes 3. Baixo, baixo. 3 vezes 4, a gente encontra quem? 12. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Ou seja, cima, cima, baixo, baixo. Como vem as setinhas no exemplo aqui. Tá certo? Ah, professor, por que ficou 6 dozeavos, como o senhor tinha feito, e agora eu consigo observar que o senhor botou que está igual a 1 meio. Na aula lá de simplificação de frações, você vai ver que 6, a gente pode encontrar um número que dá para dividir o 6 e o 12 ao mesmo tempo. Que número é esse? O número 6. O próprio número 6. Olha só, 6 dividido por 6 é igual a 1. 12 dividido por 6 é igual a 2, 1 meio. Isso quer dizer o quê? Que a fração 6 dozeavos equivale, lembra da aula de frações equivalentes? Equivale à fração 1 meio. Até porque se eu pegar algo, dividir em 12 partes e considerar 6, vai dar metade de alguma coisa. Assim como a fração também 1 meio. Algo dividido em duas partes e pegar uma. Tá certo? Mas, a princípio, lembra. Multiplicação de frações, cima, cima, baixo, baixo. Multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Vamos para a próximo exemplo. Aqui é a representação, né? Geométrica, certo? Então vamos lá. Divisão de frações. Olha só, divisão de fração vai ser o seguinte: a gente vai repetir a primeira fração, repete do jeito que está. Vamos lá. Repetir, ó, 2 terços, eu repeti. E agora, o que é que a gente faz? A segunda fração a gente vai inverter, ou seja, vai trocar. Quem estava no denominador vai virar numerador, quem estava no numerador vai virar denominador. Como assim? Assim, ó. Perceba que o 4 era denominador, virou numerador. O 3 era numerador, virou denominador. Ou seja, inverteu. Ou seja, repetimos a primeira fração e invertemos a segunda. Tá certo? Então, memoriza isso. Se multiplicação era cima, cima, baixo, baixo, divisão é repete a primeira e inverte a segunda. Porque eu inverti a fração, também vou inverter a operação. Então, a operação que antes era de divisão, olha o que se tornou multiplicação. Professor, e agora? Como é que eu resolvo? Lembra do slide anterior? Multiplicação de frações é cima, cima, baixo, baixo. Então, a gente vai fazer, ó, 2 vezes 4 vai dar 8, 3 vezes 3 vai dar 9. Simplesmente assim. Ah, professor, então quer dizer que a divisão eu vou resolver com uma multiplicação? Exato. Só que você tem que lembrar que antes de multiplicar, a gente tem que repetir a primeira, inverter a segunda. Aí pode multiplicar. Tá certo? É assim. Então, só para lembrar de novo: multiplicação de frações, cima, cima, baixo, baixo. Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Vai ficar mais claro na hora que a gente estiver fazendo as atividades aqui. E aqui embaixo a gente tem a representação de cada partezinha dessa, tá certo? Então, agora é aquela hora que a gente tem que, vocês, né, na verdade, tem que assistir o vídeo, quando eu colocar as questões, pausar, tentar fazer sozinho e depois vir conferindo, tá? Não adianta só assistir,
Só assistir não vai ficar tudo aqui não, vai acabar escapando. Tem que praticar. Pega um rascunho, um caderno aí, vai tentando junto. Então vamos lá, né? A gente tinha as operações aqui, tá? Calcula as multiplicações e faltei escrever, não foi? Divisões. Vamos lá. Primeiro, multiplicação, como é que resolve? Que já aprendeu? Cima, cima, baixo, baixo. Então, 3 vezes 7, 21. 10 vezes 5, 50. Tá ok? Vou nem pensar em simplificação agora não, tá? Vou só fazendo as regrinhas. Letra B. Divisão, professor. Repete a primeira. Primeira fração é 8 sextos. Vai ficar igualzinha. 8 sextos. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Lembra? Repete a primeira e inverte a segunda. 9 está no numerador, vai para baixo. 3 está no denominador, vai para cima. Aí agora aqui é multiplicação, só cima, cima, baixo, baixo. Olha só. 8 vezes 3, 24. 6 vezes 9, 63, tá? Como eu disse, não vou me preocupar em simplificar frações agora, tá bom? Vou só fazer na regrinha. O mais importante, a princípio, tem uma aula só sobre simplificações de frações. Letra C, multiplicação de frações. Cima, cima, baixo, baixo. Ok? 1 vezes 7 é 7. 3 vezes 4, 12. Ok? Letra D, divisão de frações. Repete a primeira. Faz o que com a segunda? Inverte, não é isso? Inverte a segunda. Porque eu inverti a segunda, tá? Eu agora vou multiplicar. E como é que se multiplica? Cima, cima, baixo, baixo. 3 vezes 6. 13 vezes 6, na verdade, né? Vai dar 60, 70, não, 60, 78, não é isso? E 6 vezes 4, 24. Dá para simplificar essa fração, mas como eu disse, eu vou só me atentar para as regras por enquanto. Vai ter uma aula só sobre simplificação de frações. Ok? Então, a letra E, só multiplicação. Cima, cima, baixo, baixo. 11 vezes 2 é 22. 5 vezes 20 é 100. Tá certo? É, me lembra o seguinte, não me lembra não, se lembra do seguinte, multiplicação de frações, de novo, estou repetindo para poder ficar na cabecinha de vocês. Cima, cima, baixo, baixo. E divisão de frações. Repete a primeira, inverte a segunda. E depois multiplica, tá certo? Agora a gente vai para essa situação problema. É bem interessante essa situação, tá certo? Pensa aqui comigo. Olha só. Bem interessante mesmo. Olha só. Um agricultor reservou 2/3 da sua fazenda para o plantio de grãos. Olha, isso é o que ele reservou. Aqui vocês estão vendo aí na imagem o terreno da fazenda dele, ou seja, a área que ele vai plantar grãos. Vamos separar 2/3, ou seja, vamos dividir esse terreno em 3 partes e pintar duas, tá certo? Então, ó, uma parte, duas partes. Então tem uma parte aqui, outra aqui. Vamos considerar quanto? Pintar duas. 1/3, 2/3, né? Dessa fazenda. Beleza, vamos continuar lendo o nosso probleminha. Desse espaço reservado, ou seja, dessa área aqui preta, certo? Que é para grãos, desse espaço reservado, ele decidiu usar 3/4 exclusivamente para o plantio de milho, para plantar milho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar da área que está reservada para grãos, vou separar ela em 4 partes, porque aqui diz que é 4 partes, e vou considerar 3. Então, vamos lá. Vou separar em uma, espero que dê para ver. 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho 4 partes. Vou até colocar assim. Eu tenho 4 partes. Vou botar com outra cor, fica mais destacado. Tenho 4 partes aqui, ó. Certo? Ok? Uma parte, duas partes, três partes, 4 partes. Porque primeiro eu separei a fração em 2/3, a área total, ficou só a parte preta. Ali era 2/3 da área, né? Depois desses 2/3, eu separei 3/4, que é aqui, ó. 1, 2, 3 quartos. E ele continua se dizendo que 3/4. Então vamos lá. Vou pintar até de amarelo. 3/4. Cada faixa dessa representa 1/4. Então eu vou ter
Aqui, ó, 1/4, 2/4, 3/4. Tudo que for amarelo aqui é milho. Aí ele pergunta: que fração do total das terras da fazenda foi destinada ao plantio de milho? A gente consegue ver aqui, ó, quantas são. Se fosse só nessa parte, a gente diria que era 6/8. Mas ele não está falando só da parte que foi reservada para os grãos, que é a que a gente marcou. Ele está falando qual a fração do total das terras da fazenda. Então, para a gente descobrir isso, a gente vai ter que fatiar, dividir a área que não estava considerada no começo, nesses 2/3 aqui, ó. Então vamos só dividir aqui, ó. 1, 2, 3 e assim vai. Olha só, tá borrado meu rosto, mas não tem problema não. Então pensa aqui comigo, olha só. Do total da fazenda, eu tenho quanto? Eu tenho quanto que foi utilizado milho? Vou até botar de amarelo aqui, ó. Tenho 6 de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então milho é 6/12, certo? Mas aí a contínua acaba porque ele pergunta: ó, que fração total das terras da fazenda foi destinada ao plantio de milho? Na verdade já acabou, era isso mesmo. 6/12. Por quê? Se eu considerar cada lote desse aqui como sendo um, a fazenda inteira tinha 12/12 para o plantio de infinidade de coisas aí, né? E o milho ficou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6/12, certo? É um probleminha que, se você olhar à primeira vista, parece até ser confuso. Se você não tiver uma habilidade com operações com frações ainda, principalmente multiplicações, mas faz muito sentido, tá certo? Outra forma, vou apagar aqui, da gente pensar esse problema, é simplesmente multiplicando. E eu vou dar uma dica aqui. Toda vez que um problema de matemática relacionado à fração quiser saber a fração de uma quantidade, seja esse número um número inteiro ou uma outra fração, é para multiplicar as frações. Por exemplo, qual foi a primeira fração que ele deu? Foi 2/3. 2/3 representava o terreno. E ele falou o seguinte: ele decidiu usar 3/4 exclusivamente para o plantio de milho, ou seja, 3/4 dos 2/3, ou seja, 3/4 dos 2/3, ou seja, fração de uma quantidade. Nesse caso, a quantidade era essa primeira fração aqui, ó. E aqui era a fração da quantidade. Como é que se resolve a multiplicação de frações? Cima, cima, baixo, baixo, não é isso? Então vamos lá. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Olha quem apareceu, ó. De novo, não é por coincidência. O mesmo valor que a gente encontrou quando a gente decidiu resolver essa questão aqui por meio da representação, tá certo? Ou seja, fazendo pela representação, ou seja, desenhando, a gente encontrou 6/12 para a plantação de milho. Quando a gente fez a multiplicação de uma fração da quantidade, também apareceu 6/12, tá certo? E por último, para completar, mais um probleminha aqui, tá certo? Aplicado. Ou seja, uma garrafa de suco tem 5/6 de litro. Ou seja, imagina o seguinte: ela completa teria 1 litro, ou seja, 6/6, né? Dividido em 6 partes. Mas aí ele está dizendo que ela tem 5/6. Mariana divide igualmente essa quantidade em copos de 1/3 de litro. Quantos copos de suco Mariana conseguiu encher? Olha, tem uma fração, que é a quantidade. Tem outra fração, que é falando quanto dividiu aquela quantidade, é só armar a continha de divisão de frações. Tá certo? Então, ou seja, minha quantidade está aqui, eu vou dividir pela fração da quantidade, certo? Que eu estou dividindo. Por quê, professor? Lembra do outro, que era a fração da quantidade na multiplicação? Multiplicava os numeradores e multiplicava os denominadores. Já nessa aqui, eu tenho que me atentar aqui no problema, ele quer dividir uma quantidade. Dividir uma quantidade com outra fração. Por isso que vai me dar a ideia de divisão de frações. Então, como é que a gente resolvia? Que a gente falou. Primeiro, repete a primeira, não é isso? Multiplica pelo quê? Repete a primeira e inverte a segunda. O inverso da segunda. Agora é só multiplicar. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 5 vezes 3 é 15. 6 vezes 1 é 6. Ou seja,
eu tenho aí 15 sextos. Só que eu posso simplificar esse valor para ter um significado ainda mais fácil. Eu posso dividir o numerador e o denominador por um mesmo número que divide os dois ao mesmo tempo. Bom, se eu pensar um pouquinho e lembrar da aula que está gravada também de simplificação de frações, eu vou ver que dá para dividir 15 por 3 e 6 por 3. E aí eu vou encontrar o seguinte, ó. 15 dividido por 3 é 5. 6 dividido por 3 é 2. Eu encontrei 5 meios. Vamos tentar representar isso com o assunto que a gente está trabalhando, que é copos. Ó. Quantos copos de suco Mariana conseguiu encher? Seus 5 meios. Mas parece fazer muito sentido, né? Os 5 meios de copos. Mas se eu desenhar a representação disso aqui, vai ficar fácil. Vamos pensar comigo. Olha só. A parte de baixo é que está dividido. Tá? Cada grupinho, certo? Cada grupinho vai ser um copo aqui. Então pensa comigo. Até se você pegar o 5 dividir por 2, você vai encontrar quanto? 2,5. Então o que é que posso pegar o seguinte aqui, ó. 5 dividido por 2, como se fosse uma fração aparente, mesmo que não seja, né? A gente encontra o valor de 2,5. E o que representa esse 2,5? 2 copos e meio de suco. Ou seja, é como se tivesse assim, ó. Primeiro copo está cheio, segundo copo está cheio e o terceiro está na metade, ou seja, 2,5 copos, tá certo? E se a gente pegar a própria fração, faz sentido também, ó. Algo foi dividido em quantas partes? Duas. Vou dividir o copo no meio. Pintei uma parte, duas partes, três partes, quatro partes e a quinta parte. Veja, eu precisava de 5 partes. Uma, duas, três, quatro, 5. 2,5 copos, tá certo? 2,5 copos, ok? Combinando também com aquela aula de representação de frações, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aproveitado um pouco mais. Se quiserem, assistam essa aula de novo, que vale a pena. Cada vez que você praticar, vai fixando melhor o conteúdo, tá bom? Então, valeu, tchau, tchau e até a próxima.